já veio, morreu por mim, ressuscitou e está no nosso meio. Você pode dizer o nome de Deus, mas o melhor é somente Jesus, o Filho de Deus. Amém? Esse é o melhor de Deus para a sua vida. E algo novo, Ele vai fazer você viver, como diz o louvor, né? Eu quero viver algo novo. Se quiser, nesta noite, Ele pode dizer para você, eu vou te visitar. Então chama Ele dizendo, vem me visitar hoje aqui. Amém? Eu vou louvar esse louvor. Coloque a mão sobre o teu coração. Fale com Deus o que você veio buscar no seu propósito, nessa campanha. Louvar-te é mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo que eu pensei, servir-te é tudo o que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora é a verdade, pela graça, Senhor, e te mostrar, começando pelos meus pequenos sonhos, Senhor, como dependo de ti. Sabe para quê, Senhor? Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Louvar-te bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo o que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora, esta luz, meu Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Senhor, como dependo de ti. Sabe para quê, Senhor? Não é dinheiro, não. Para me curar, Senhor, para me ensinar, Senhor, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Com suas mãos no céu, queira assim para Deus assim. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti pela tua graça. Eu dependo de ti pela tua graça, Senhor. Senhor Jesus, estou aqui. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Podes me usar, podes me usar, podes me usar.
olhando. Pode deixar olhando. Nós só vamos sem coração ainda. Ministre sobre a tua vida nessa noite. Hoje é o primeiro dia desse propósito. Talvez alguns não vão até o final, mas uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia diz: não temas, Daniel. Desde o primeiro dia que tu aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante seu Deus, foi ouvir as suas palavras. E eu vim por as suas palavras no primeiro dia que você aplicou. E ele vai dizer isso para você assim, ó. Marque esse dia para te impactar, pois a minha unção sobre tua vida vai transportar. Muita gente da esquerda e da direita vai se admirar e vai dizer até o ditado popular: quem te viu, quem te vê, quem te viu e quem te vê, diz o Senhor. Muitas pessoas vão olhar e vão cantar, e na sua boca você vai colocar um grande louvor. A exaltação sobre tua vida está chegando. Então nesta noite do céu vai descer um manto, diz o Senhor para mim, que Ele vai te surpreender. Até seu vizinho vai olhar, vai até obedecer. Vai entrar neste lugar, vai aceitar esse Jesus, Jeová Jireh, desde já. Pois sobre tua vida existe uma grande unção, sobre tua vida, ó Deus, Ele está fazendo um reboliço ao teu favor. Muita gente vai olhar e vai dizer: esse Deus que merece um louvor, esse Deus que merece um louvor. Escute, está aqui, Deus está trabalhando na tua casa, na sua família. Vou profetizar: recebe este manto, recebe este manto, recebe este manto. Eu te trouxe aqui para dizer para ti: a tua história não vai terminar assim. Não é o teu fim. Não é o teu fim. Eu vou me revelar, eu vou me mostrar. Um culto de ação de graça você vai entrar. Se prepare, a minha glória vai descer. E eu vou aparecer sobre você. Tire toda a preocupação do teu coração, pois nesta noite a solução é a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra. A minha graça te basta, a minha graça te basta. Não precisa se preocupar. Eu vou dizer mais uma vez: a minha graça te basta. Ela te basta. Você não precisa mais de nada. Ela te basta. Eu preciso entrar naquela empresa, um peixe grande, posso estar quente lá. A minha graça te basta. A enfermidade se alastrou. A minha graça te basta, diz o Senhor. Se você crê nisso, essa profecia, esse cântico, as suas palmas, noivo na igreja do Senhor. Glória a Deus. Fala para o seu irmão: a graça basta. A graça de Deus basta. Para nós poder entender, provavelmente ser sucinto e do seu bom coração, confesso aos irmãos que eu não gostaria de pregar o primeiro dia, porque quem prega o primeiro dia tem que abrir com chave de prata. O último é chave de ouro. Mas que Deus tenha misericórdia de nós nesse dia. Fala para o seu irmão mais uma vez, só para enfatizar, porque 3 vezes Paulo orou e 3 vezes respondeu com as mesmas palavras. Qual foi? A minha graça te basta. Para nós entendermos, a Bíblia vai dizer sobre este homem totalmente espiritual, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo de Tarso, vocês conhecem a história, não vou enfatizar sobre isso, mas um homem que era perseguidor de perseguidor, foi perseguido pelo Evangelho de Cristo. Um homem que declara com a boca cheia: eu me glorio nas perseguições, nas prisões, nos açoites, por amor de Cristo. Um homem que poderia ter vários motivos para se alegrar e dizer: eu sou um homem, eu sou o homem que se destaca, o homem que vê mais visões, que fala mais línguas, né? Mas a Bíblia vai dizer que nesse meio de termo de visões, que ele coloca ele como uma terceira pessoa, lá no capítulo 12,
dizendo: eu conheci um homem, não sei se foi em espírito, se foi em visão, mas ele subiu ao terceiro céu e viu coisas que aos homens não é digno de ser contado. Ou seja, não é que os homens que estavam, não teve a visão que Paulo estava pastoreando, sendo pastor deles, ou apacentando, não fosse digno de ouvir o que Paulo viu lá em cima, não. No original dizendo que não foi autorizado por Deus não falar. Ou seja, aos homens não era questão de dignidade, de ser santo, não. Paulo está dizendo que eu fui proibido de falar o que eu vi lá. Mas a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo de visão, de revelação, que ele cresce de uma forma tão expansiva, Paulo é colocado sobre ele um espinho na carne. Você conhece a história, você lê o texto, aonde ele ora 3 vezes, e 3 vezes Deus responde que a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E que eu acho interessante que ele ora a Deus 3 vezes. Se 3 vezes Deus responde com as mesmas palavras: a minha graça te basta. Alguns têm por adivinhações ou por tentar descobrir, ou tem hipótese. O que eram os espinhos ou o espinho da cara de Paulo? Uns falam de visão, outros falam que ele tinha uma dificuldade de ver, pois alguns das epístolas dele escreve, que uma igreja a qual declara para ele: se vocês pudessem dar os vossos olhos que vocês têm a mim, vocês dariam. Outra revelação, outra descrição na Bíblia que ele escreve: que vos escrevi com grandes letras, grandes palavras, ou seja, com letras grandes. Alguns afirmam isso, mas é somente hipótese, porque eu entendo que Deus coloca um espinho na carne de um homem só para mostrar que ele faz e o homem decorre. Deus coloca um espinho na carne de um homem ou uma mulher só para mostrar que é ele que usa, é ele que faz, é ele que opera, e o homem continua sendo no pó. É a mesma coisa Deus olhar para Ezequiel e dizer: Ezequiel, vamos pedir a mensagem, dizer assim: olha, eu vou te dar visão, você é um homem que estava com 25 anos de idade, quando completou 30 anos de idade, está de frente ao rio Quebar, junto aos cativos, porque lá no Salmo, não estou fugindo da mensagem, Deus está me levando, eu vou com ele. Lá no Salmo 137, o povo começa a salmodiar dizendo assim: junto ao rio Quebar, nós se assentamos, chorávamos, lembrando Sião, sobre os salgueiros nós penduramos as nossas harpas, nossos instrumentos, porquanto aqueles que nos tinham levado cativo, aqueles que nos tinham aprisionado, diziam para nós: cante-nos um dos cantos de Sião. Nós dizíamos: como entraremos Deus aqui nessa terra estranha? É isso que o povo está dizendo num momento de cativeiro, de escravidão. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele está junto também com os cativos, de frente ao mesmo cenário que eles estavam, de frente ao rio Quebar. E no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, eu estava sentado junto com os cativos, e lá eu vi o céu se abrir e comecei a ver sinais de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, porque tem alguém que entendeu, outros não, eu vou repetir. Enquanto alguns estão pendurando as suas harpas, alguém está olhando para o céu e vendo o céu se abrir, vendo a glória de Deus. E a mesma coisa de dizer: está preso, tinha sonho, tinha propósito, era filho de Bruce, tinha sonho de ser igual ao seu pai sacerdote, mas não é mais sacerdote, agora é escravo, é prisioneiro, mas a minha graça te basta. Enquanto isso, Ezequiel, eu revelo a minha glória nesse meio de cativeiro. Enquanto alguns penduram as suas harpas, enquanto alguns penduram seus talentos, seus chamados, seus cargos, suas lideranças, alguém consegue olhar, ver Deus, situação, e dizer: Deus, ainda continuo vendo a tua glória. Está difícil, mas ainda continuo vendo o teu poder. Difícil, mas eu continuo vendo o teu poder nesse lugar. Enquanto alguns desistem, enquanto alguns param, Jesus está dizendo para alguns: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E o que eu acho interessante aqui, voltando à passagem, que Paulo, ele está dizendo que ele está com um espinho na carne. E esse espinho é para que ele não se gloriasse. Alguns têm por teoria que esse espinho vem do inimigo, vem de Satanás. Balela. Esse espinho, queira você acreditar, não vem do próprio Deus. O próprio Deus. É a mesma coisa Deus olhar lá em Malaquia e dizer assim: eis que o meu exército, enviei contra vós,
Vocês lançam o seu salário no saquinho furado, e eu, o Senhor, assopro, diz o Senhor. Não é o inimigo, é o Senhor. Então, se fosse a teoria que Satanás que colocou esse espinho na carne, então que ele fala, Satanás embofeteava, né, os anjos do inimigo, né, ou seja, os enviados, os subordinados ao Satanás, era enviado a Paulo e ele era bofeteado, não de forma física, mas figurativa, ou seja, sempre constante aquela acusação, aqueles pensamentos, sempre sobre esse espinho na carne, estava sobre a mente de Paulo. Ele orava a Deus dizendo: tira, e Deus dizia: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Mas o que eu acho interessante é que se fosse Satanás colocar esse espinho na carne de Paulo, seria controverso. Por quê? Satanás não quer ver ninguém na presença de Deus humilde. Ele quer ver homens soberbos, homens que acham que podem, que faz. Se não estiver lá, nada acontece. Mas aí vem Deus e mostra que, mesmo que Deus fala para o profeta Jeremias: desce a casa do oleiro, e ali te faria ouvir a palavra, e a Bíblia vai dizer: e eu desci a casa do oleiro, e eis que eu vi um vaso sobre a roda, e o oleiro fazia o vaso, e o vaso se quebrou. Ou seja, Deus chamou o profeta Jeremias é profeta, não estou falando saladanista não, você vai entender. Mas quando ele chega lá, o oleiro já está trabalhando, o oleiro já está agindo, o oleiro já está no comando. Ou seja, Deus não espera o profeta chegar não, Deus já está trabalhando na casa do oleiro. Deus não espera ninguém chegar no culto e dizer: eu vou lá para adorar. Não, da minha casa mesmo já vou adorando a Ele, porque é Ele que está me acompanhando, é Ele que está comigo. Bom, Bruno, você leu lá em Lucas e João. Vamos entender, você vai entender. Fala para o seu irmão: talvez tem coisas que na tua vida não deu certo. Você tentou várias vezes, e várias vezes. E a conclusão que você tem na sua cabeça não é de Deus. Eu aprendi com Deus. Eu, Bruno, não pastor Bruno, eu, Bruno, que existe 3 tipos de não de Deus. Não vou fazer porque não é da minha vontade. Não vou fazer porque não está do jeito que eu quero. E não vou fazer porque não chegou a minha. Eita, a igreja está na fiação. Gostei dessa igreja, Jesus. Vamos lá de novo? Primeiro não que eu aprendi de Deus. Não faço porque não está do jeito que eu quero. Não faço porque não é minha vontade. Eu não faço porque não chegou o meu tempo. Eu não sei que tipo de não você está vivendo. Se é não faço porque não é minha vontade, não faço porque não está do jeito que eu quero, e não faço porque não chegou o meu tempo. Mas uma coisa que eu quero que você aprenda. Eu pego uma garrafinha quando eu trouxe sobre candeeiro. Aprenda. Mesmo que as suas lamparinas se apagaram, continue dizendo: eu ainda tenho azeite guardado. Ou seja, ainda que não chegou o tempo, você sabe, o Espírito Santo de Deus testifica dentro de você quando é Deus que não está no negócio, e quando é Deus que está requerendo de você, e quando não é o tempo dele. Quando não é Deus que está no negócio dizendo: filho, não dando esse negócio não, você entende. Mas quando não está do jeito que Deus quer que você esteja, você olha: Deus, mas aonde? Eu achei até bonito, viu, pastor, quando ele dizer isso: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Está mais fácil de dizer assim: coloque em mim o que eu quero. Mas eu aprendi com Deus que nesses não de Deus, Deus sempre dará um sim como resposta. Correndo para a palavra. Então Paulo, acredito que a igreja entendeu, está orando a Deus. É um homem cheio de Deus, fala em mais línguas, tem mais visões, viu coisas que aos homens são. Então ele usa essa palavra, coisas inefáveis, ou seja, não tinha palavras para definir o que ele viu. Então ele usa essa palavra, inefáveis, coisas que não há explicação. Mas é colocado nele um espinho na carne, para que ele não se glorie. Vamos entrar na mensagem. Nós acabamos de ler 2 evangelhos. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de João.
O Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, e o Evangelho de Jesus, que escreveu João. No capítulo 5 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima ao lago de Genezaré. Ele avista 2 barquinhos. E ele vê que esses homens estão ali, saindo do alto mar. Porque pescar é no fundo, não é no raso. Quem quer um barril, piaba, barrigudinho, barrigo de vala, é no raso. Mas quem quer cardume, peixe grande, é no fundo. E talvez tem gente lançando a rede lá no fundo e Jesus dizendo: calma, a minha graça te basta. Você vai entender? Jesus espera esses homens descer, limpar as redes, e algumas traduções dizem assim: pedir um barco emprestado. Jesus entra no barco. Está escrito lá, vamos lá só para nós acompanhar, só para nós entender. Promete ser sucinto, Deus colocou no meu coração. Promete ser objetivo, que Deus colocou no coração. E aconteceu que apertando a multidão, eu acho bonito isso aqui, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero começar por aqui. Quem crê nessa campanha, nesse propósito, que a palavra de Deus tem poder sobre a tua vida agora, Deus por Jesus. Isso ninguém me contou, isso eu presenciei. Eu, Bruno, presenciei. Essa passagem me lembra muita coisa que aconteceu na minha vida. A minha filha está com 14 anos hoje. E faz 14 anos isso. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele, junto ao lago de Genezaré. Há uma multidão que está apertando Jesus para ouvir o quê? A palavra. Não estou dizendo que as outras multidões que apertavam Jesus e só um foi curado, como diz a Bíblia, A mulher que toca na orla, se eu não somente tocar na tua orla, eu serei curado. Ela fez um propósito. Todos que estavam ali foram só por ir, mas alguém foi que tinha um propósito. Se você tem um propósito nessa campanha, pode ter certeza que a graça de Deus vai te bastar. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher é curada. Enfim, há uma multidão que sempre aperta Jesus, sempre toca em Jesus, mas algumas coisas acontecem, outras não. Mas estou vendo uma multidão diferenciada que está apertando Jesus para ouvir a sua palavra. Eu entendo isso, uma coisa que aconteceu comigo, vamos repetir. Bom, Bruno estava na cidade de Itapetinga, cidade da Bahia. Eu estava pastoreando em Macarani, fui chamado para Itapetinga. Chegando lá, antes de passar o microfone que era de posse, não vou fugir da mensagem não. Quando eu estava pregando, antes de passar o microfone, eu estava no Monte de Macarani. Era um dia antes, um dia anterior. Eu tinha uma visão, a irmã tem um caroço do lado direito, e eu pergunto para Deus: quem é essa irmã, Senhor? Quem é essa irmã? Eu vou encontrar com ela, ela vai estar pregando onde eu estou pastoreando, ou onde eu estiver pregando, ela vai estar lá. E Deus não falou, porque tem mistério de Deus que nós não entendemos. Aí a resposta de Deus é o quê? A minha graça? A minha graça? Tem coisas que você não entende, você retruca contra Deus, só Deus, por quê? Para isso? O que é isso? E Deus fala sempre: a minha graça te basta. Deus não me revelou. Cheguei lá. Quando eu vou passar o microfone para quem é de direito, eu falo: cadê a irmã? Que Deus me revelou lá no monte de Macarani, você tem um caroço do lado direito. Ela levantou a mão. Quando ela levanta a mão, eu falo, eu mesmo, Bruno, falo assim: Senhor, não é que realmente essa não existe? Porque o Bruno não acreditou, porque tem coisa que quando Deus faz, você não acredita, mas sempre Deus mostra que tudo que Ele falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Aí ela não levanta a mão, sou eu. E coloca a mão sobre ela no nome de Jesus, ela cai na graça, ela levanta, o caroço sobe para a glória de Deus. Eu pergunto para ela, o Espírito Santo me faz perguntar. Pergunta para ela, por que ela crê que ela está sendo curada? E ela fala: eu creio, porque enquanto eu estava ouvindo a palavra, eu engoli a minha saliva e eu sentia gosto de sangue. Sabe o que está dizendo aqui? Eu não preciso, Bruno, não preciso dizer: você, irmã, você, irmão, Jesus está fazendo isso. Jesus está dizendo: pela minha palavra você já está sendo curado. Pela minha palavra você já está sendo abençoado. Pela minha palavra você já está sendo tocado. Pela minha palavra você está sendo visitado. Essa multidão aperta Jesus
para ouvir a sua palavra. Jesus se aproxima ao lago de Genezaré, entra no barco que é de Simão Pedro, juntamente com seu companheiro e irmão André. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante, e pediu que afastasse um pouco da margem, ou algumas traduções da terra. E é onde eu entro aqui. E eu orei 3 vezes, e Deus respondeu 3 vezes, a minha graça te basta. Nesse barco, há homens ex no assunto, que sabe o que está fazendo, homem que se preparou, porque todo pescador que se preza sabe o dia, a hora, o momento de pescar, e pescar não é de dia, é à noite. É tanto que ele fala assim, uma noite toda trabalhamos e nada apanhamos. Ou seja, pescar, existe uma arte, é uma arte de pescar. Nenhum pai de família olha e diz assim, eu vou achar uma vaga de pescador. Isso não existe. Pescador se ensina, se aprende. Isso quem disse foi Jesus, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, é homens que sabem o que está fazendo, mas toda a sua experiência, toda a sua arte de pescar, toda a sua artimanha, toda a malícia de pescar, todas as coisas que existem de pescar, não valeu de nada. É homem que sabe o que está fazendo, não entende porque não deu certo e volta frustrado. Cada mais milhas náuticas que o barco de Pedro, que o barco de João e Tiago voltava para a praia, maior aumentava a sua frustração. Quanto mais o dia clareava, mais aumentava a claridade do dia, mais aumentava a frustração. Por quê? Porque pescar é à noite, para que onde estiver os peixes, em detalhe, não pode ter lua. O brilho do peixe se localiza sem lua, ou seja, totalmente breu, para lançar a rede e pescar. Mas toda a experiência, tudo que eles sabiam fazer, não valeu de nada. Aí Jesus quer nos ensinar que quando as coisas não dão certo, é só a graça dele para fazer o milagre acontecer. É Jesus então no barco de Pedro, diz assim, entrou no barco de Pedro e dizendo assim, afasta um pouco da margem da terra. É gente que está fazendo coisa certa, mas não entende porque deu tudo. Talvez essa mensagem vai para alguém aqui. É gente que orou, que buscou, pediu orientação, pediu confirmação, fez propósito, subiu um monte, desceu um monte, fez um monte de coisa, se investiu nele mesmo, buscou conhecimento, buscou dáticos, um monte de coisa, mas não entende. Quantos muitos fez a mesma coisa, deu certo, mas para ele ou para ela não deu. Jesus está dizendo que quando as coisas no natural não querem acontecer, eu vou fazer o teu sobrenatural, diz o Senhor. É a minha graça, o nome disso se chama graça. É Jesus tirando gente do natural, dizendo, afasta um pouco da terra, eu vou mostrar que as coisas que eram para acontecer naturalmente na tua vida não aconteceu. Tem gente batendo palma dizendo bem feito, Jesus está dizendo, não se preocupe não, eu vou pegar na tua mão e vou te mostrar o meu sobrenatural, diz o Senhor. É a minha graça, Paulo, é a minha graça que eu vou te mostrar. São coisas sobrenaturais que você não entende hoje, mas amanhã você vai entender, Pedro. Amanhã você entende. Hoje você olha e diz, Senhor, não estou entendendo nada. Mas amanhã você vai olhar e vai ouvir da minha parte, diz o Senhor. A minha graça te basta, a minha graça te basta. A minha graça te basta, diz o Senhor. É homens que se frustram. É homens que olham para a situação que sabia fazer, mas a sua sabedoria, o seu conhecimento não valeu de nada. Não estou dizendo que tudo que você fez, minha irmã, todo o estudo que você fez, toda a ETEC que você fez, toda a faculdade que você fez, não valeu de nada. Você está aí fora da sua área que você estudou. Não estou dizendo que não valeu de nada, que Deus não está nem aí para o seu conhecimento que você fez, que você estudou. Não, Deus está dizendo parabéns. A Bíblia diz, né, que o homem desfruta só do seu trabalho, porque isso também é dom de Deus. Mas Deus está dizendo, ei, se as coisas não quis acontecer naturalmente, eu sou teu Deus, o seu sobrenatural. Eu vou mostrar que era para você fazer, era para ter acontecido, sim, era para ter vindo na sua mão, sim, mas não veio porque não me sei, Senhor. Deus está dizendo, mas eu vou te levar até lá, diz o Senhor. Eu olhando para Pedro e dizendo, me leve ao mar alto, ou seja, me leve para um lugar que você foi frustrado. Me leve a um lugar que você lançou a rede e nada veio. Mas eu acho interessante que Pedro, ele fala o quê?
antes de conseguir isso, uma noite toda nós trabalhamos, mas nada apanhamos. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro não está dizendo, eu creio na tua palavra. Não. É alguém que lá em Lucas, lá em João, capítulo 3, versículo 21, versículo 3, vai dizer o quê? E Pedro disse, vou pescar, e todos disseram, nós também vamos com? Daí a confiabilidade de alguém que está dizendo, vai dar certo, e todo mundo está dizendo, vai dar mesmo. É alguém que é expert no assunto dizendo, eu vou lá porque eu vou buscar o que eu vou buscar o que eu fui atrás. Porque quem diz isso é o Salmos 26, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quem quer ir, quer voltar, e não quer voltar de mãos vazias. E Deus está dizendo, você veio hoje aqui, mas não vai voltar de mãos vazias. A primeira porção que Deus preparou para esse propósito, essa campanha, você já está levando para a tua casa, diz o Senhor. O que você veio buscar nessa noite, está dizendo, eu já preparei. Mas Senhor, eu já recebi no primeiro dia, eu não sou bobo, diz o Senhor. Eu não sou bobo. Porque aquele que começou a boa obra, ele é. Então você vai vir até o final, porque Deus tem a bênção completa na tua vida. Pedro, quando olha aqui, diz assim, já vou encerrar. Segundo a tua, Pedro está dizendo assim, eu disse para Pedro, eu disse para André, eu disse para Tiago, eu disse para João, é maré própria, é maré para peixe, é época de peixe, não vai ter lua nessa noite, tem tudo para dar. Chega lá, nada acontece. Talvez tenha gente aqui sim, foi lá, deu de cara com a porta fechada. Mas Deus está dizendo, continue batendo. Continue batendo. Porque uma hora dessa ela vai abrir, diz o Senhor. E vamos encerrar rapidamente. Eu citei o versículo de João, capítulo 21, versículo 3. Um homem que deu a certeza que tinha para acontecer o que ele falou. Eu não discordo que lá em Lucas ele falou a mesma coisa. Não está escrito. Mas acredito que ele falou, vou pescar. Aí veio o André, veio o seu irmão André, veio o Tiago, seus companheiros, veio Tiago e João, que dizeram assim, vamos. Se Pedro falou, está falado. Quem conhece o mar com uma palma da mão, uma palma é Pedro. Mas a tua experiência o frustrou. A tua sabedoria o frustrou. Mas Deus está dizendo, não se preocupe não. Eu vou honrar todo o esforço que você fez. Deus está dizendo que para cada peixe, Deus precisa usar um Pedro nessa noite. Não se preocupe, o que é seu, ninguém vai roubar. Crente não tem seus pés sobre tapetes. Para alguém dizer, alguém puxou meu tapete, por isso não estou onde eu estou. Não. Crente tem, como diz o Salmos 40, tirou de um largo rio, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e afirmou os meus passos. Seus pés nunca teve um tapete. Deus sempre colocou teus pés sobre a rocha. E para encerrar, em Lucas, Jesus está no barco. Em João, Jesus está fora, na praia, fora do barco. Em Lucas, a rede se rompe. Em João, a rede não se rompe. Em Lucas, são peixes grandes e pequenos. Em João, somente grandes peixes, 153 peixes. Em Lucas, é no fundo a pescaria. Mas em João, a pesca é no raso. Ou seja, não importa onde você esteja, meu irmão. Ah, se eu estivesse lá, estava maravilha. Se eu estivesse naquela empresa ainda, estava mil maravilhas. Se eu estivesse naquele lugar, se eu estivesse me mudado, estava muito bem minha vida. Você dizer, aonde você estiver, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pastor, eu sei que você me ouve, mas só um louvor. Esse louvor vai mostrar que se Deus fazer,
Não se desvie, não. Não murmure, não. Porque se ele fazendo, não fazendo, ele continua sendo. Ele é Deus. Por isso que eu vou para mim. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Com a permissão do pastor, pode me soltar. Igreja de pé. Pode? Solta de pé, igreja. Nesse propósito, você vai aprender a primeira coisa com mais louvor. Eu dependo do Senhor Deus. Como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar como Tu queres. Eu abro meu coração. Abre o coração para o Senhor. Eu sei que muitas vezes os evangelhos de hoje estão. Você pode, você consegue. Quem ensina isso é satanista. Quem ensina isso que você é um Deus, que você tem todo o direito, é um inimigo. A Bíblia te ensina que eu tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode nada. Como diz, acho que é João também, acho que capítulo 5, Epístola de João, diz que todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo. Ou seja, não aquele que faz, aquele que crê. Aquele que pode, não. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo. Vamos do coração. Se você souber esse louvor, mude comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Por quê? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Ele fazer ou não, se a porta abrir, mas se fechar, continua. Se a porta vier, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se essa porta abriu, não, Ele continua sendo Deus da porta. Continua sendo Deus. Vier, se curado ou não, se tudo
fazendo ou não fazendo. Ele é Deus, me curando ou não me curando. Ele é Deus, me abençoando ou não me abençoando. Ele é Deus, Ele me ouvindo ou não me ouvindo. Ele é Deus, me respondendo ou não me respondendo. Ele é Deus. Ele é Deus. Suas palmas bem fortes, bem diante do Senhor. Quero louvar pela coisa que a gente confiado. Pastor Vanderlei, na pessoa, beijo, pastor Anaís, Deus abençoe. Olha, nós somos carentes das orações, viu? Somos carentes.